Olá, sejam bem-vindos à aula 01, onde nós vamos resolver questões referentes aos assuntos de internet, intranet e a própria extranet, né? Antes de eu entrar nas questões, propriamente dito, eu gostaria de fazer um levantamento sobre algumas informações pertinentes a esse tipo de conteúdo, que muitas das vezes a gente deixa passar despercebido, principalmente quando a gente está resolvendo questões, que quando a gente resolve questões, a gente resolve de uma maneira mais rápida, né? E eu gostaria de falar primeiramente sobre esse tema. Bom, assuntos que são pertinentes, querendo ou não, a esta aula, que vão fazer sentido, né, para a gente. Primeira delas é a classificação de uma rede de computadores. Bom, qual é a classificação? A classificação que eu digo é uma classificação geográfica, limitada ao espaço físico dela, né? A primeira delas é a tal da PAN, ou seja, que é uma rede pessoal. Ou seja, vou dar um exemplo aqui. Um exemplo de uma rede pessoal dessa são as redes Bluetooth. Ou seja, você tem um celular que vai transferir arquivos via Bluetooth para um outro celular de algum amigo seu, por exemplo. Essa distância aqui geralmente é uma distância de 10 metros no máximo. Tanto é que se você passar de 10 metros ou até mesmo colocar uma barreira, um obstáculo aqui no meio, você já não consegue transferir arquivos, fazer transferência de dados entre um dispositivo ou outro. Então essa rede PAN, digamos assim, é uma rede de pequeno, muito pequeno porte mesmo. É de rede pessoal ali, entendeu? Só para tráfego bem leve, entendeu? Entre um dispositivo ou outro. Bom, o segundo, nós temos a famosa rede LAN, que é a nossa rede local. Ou seja, essa rede local, ela geralmente pode ser um escritório, uma rede de escritório, ou até num prédio mesmo. Como assim, professor? Digamos o seguinte: uma rede local nada mais é do que um equipamento principal, onde geralmente é um switch ou até mesmo um hub, se bem que o hub não é mais utilizado hoje em dia, né? E esse equipamento principal ele é capaz de interligar diversos computadores. Em qual espaço físico? No espaço físico de uma sala, de um escritório, ou até mesmo de um prédio. Imagina, se for de um prédio, imagine que essa máquina A aqui está no departamento de finanças, essa máquina B aqui está no departamento de administração, essa máquina C está no quinto andar, essa máquina D está no sétimo andar, por exemplo. Então é aquela rede pequena, ela é superior à rede PAN, obviamente. Geralmente essa rede LAN, por exemplo, pode até chegar a 100 metros, um pouco mais, inclusive, entendeu? Só para descrição. Então, só para a gente ter uma ideia, uma pequena base, entendeu? Bom, nós temos, de fato, uma terceira rede, digamos que é a famosa WAN, que é aquela rede da internet, por exemplo. Ou seja, aqui o exemplo já é a própria internet em si, né? Onde eu tenho uma união, na verdade, a visão geral do todo, né? De uma comunicação entre as máquinas, entre os dispositivos de rede espalhados pelo mundo. Posso ter as redes aqui no Brasil se comunicando lá nos Estados Unidos, que por sua vez pode estar se conectando na China ou até num continente, nas máquinas espalhadas pelos países europeus, por exemplo. Entendeu? A internet já é mais abrangente, digamos assim. Um outro exemplo também de classificação, nós temos as famosas SAN, por exemplo, que é aquela famosa storage, perdão,
storage área, ou seja, área de armazenamento de dados. Ou seja, imagina que eu tenho uma rede de computadores aqui, uma rede LAN, onde eu tenho um switch ou um hub interconectando máquinas espalhadas pelo escritório ou pelo prédio. No mesmo exemplo, essa máquina pode estar no departamento de finanças, essa máquina B pode estar no terceiro andar, essa C no sétimo andar e assim vai. E essa SAN, na verdade, é uma rede específica, onde dentro dela eu tenho outros dispositivos que me permitem armazenar dados. Ou seja, essa rede SAN é uma rede específica para armazenamento de dados. Apenas. Entendeu? Ou seja, armazenamento de dados que vai poder oferecer esse tipo de serviço a todas as máquinas da rede LAN aqui de fora, por exemplo. Entendeu? Então, essa seria a diferença, né, em relação às classificações de uma rede, que é um tópico importante. Bom, outra coisa que eu gostaria de fazer, vou até limpar, é trazer a diferença, desculpa, a diferença entre internet, intranet e a própria extranet. Bom, internet sabemos que é a rede mundial de computadores, então vamos trazer aqui uma rede mundial. Aqui são todos os continentes, todos os países interligados via, né, internet. Então eu tenho aqui a internet. Só que quem está na internet acessa qualquer tipo de conteúdo. Vamos supor, eu que estou aqui, consigo acessar os servidores da Google, consigo acessar os servidores da Amazon, consigo acessar os servidores da Netflix, por exemplo. Ou seja, existem diversos servidores espalhados pela internet que são públicos e que te oferecem um determinado serviço. Então a internet é isso, qualquer pessoa que estiver conectada a ela vai poder usufruir desses serviços que são públicos. Agora, existem aqueles serviços que são privados, existem aquelas redes que são de ambientes corporativos, que são de ambientes restritos, onde só quem vai ter acesso a ela são funcionários, são pessoas internas a essa empresa, entendeu? Nós temos as famosas intranet, ou seja, é uma rede exclusiva dentro de uma rede mundial de computadores, ou seja, dentro de uma internet, né? Aqui nós temos a WAN, por exemplo, né? E nós temos a intranet, onde eu tenho um ambiente corporativo oferecendo alguns serviços internos à empresa. E só quem vai ter acesso a ela é quem de fato está dentro dela. Perfeito? Só quem vai ter de fato acesso a ela são geralmente alguns clientes internos, funcionários, diretores, colaboradores, internos. Ou seja, só quem estiver de fato aqui dentro é que vai poder usufruir dos recursos internos a ela. Concorda? Isso sim é uma intranet, certo? Agora, existe o conceito também, imagina que eu esteja aqui, eu, Pedro, esteja aqui e eu sou um dos sócios dessa empresa A. Empresa A. E vamos supor que, imagina eu toda vez ter que ir presencialmente à empresa para poder usufruir desses serviços aqui que a empresa me oferece, para eu ter acesso às informações que muitas das vezes são sigilosas, né, e é de uso restrito. E imagina eu ter que
toda vez para ter acesso a essas informações, usufruir desses sistemas, dos serviços, eu ter que estar presencialmente na empresa. Ia ficar inviável. Imagina que eu sou sócio, eu não preciso necessariamente estar dentro da empresa para poder trabalhar para ela. Não, posso estar daqui da internet mesmo, daqui da internet, conseguir fazer um acesso a ela de forma segura. Ou seja, para que isso ocorra de forma segura, é necessário ter credencial de acesso. Por meio de quê? De um usuário e uma senha. Ou seja, eu, por meio da extranet, vou poder me conectar à própria intranet de forma segura por meio de credencial de acesso. Entendeu? Então, que fique bem claro, nós temos a internet, onde ela é considerada, a classificação da internet é classificada como uma WAN, ou seja, é uma Wide Area Network, é uma área de abrangência nacional, continental, mundial, entendeu? Enquanto que a intranet geralmente ela é um conjunto de várias LANs, né? Ela pode ser um único prédio, ou ela pode ser, de fato, eu vou até limpar aqui para a gente poder ter uma ideia de como é que pode ser composta uma intranet. Imagina que eu tenho uma intranet e eu tenho um prédio que fica aqui no Rio de Janeiro, por exemplo. Imagina que eu tenho uma outra filial no DF. Imagina que eu tenho uma outra filial na Bahia. Aqui no Rio de Janeiro, nesse prédio, eu tenho uma LAN. Aqui na filial da Bahia, eu tenho uma outra LAN. Aqui no DF, eu tenho uma outra LAN, uma Local Area Network. O conjunto de todas elas, que por sua vez está dentro da internet, pode ser considerada uma área reservada dentro da internet, onde só vai ter acesso quem de fato está dentro dela, né? Caso alguém esteja na internet e queira fazer o acesso a ela, vai ter que se utilizar da extranet para isso, por meio de quê? De credencial de acesso. Então a intranet ela não se limita, o que eu quero dizer é que ela não se limita a um único prédio, não. Ela pode ter vários prédios espalhados pelos estados, aqui no Brasil, por exemplo, e ela, de certa forma, elas estarem interligadas entre si, ainda assim formando uma intranet. É um conjunto de LANs pertencentes a uma rede corporativa, a uma rede empresarial. Isso que eu quero que vocês tenham isso em mente, correto? Então, baseado nisso, vamos para a primeira questão. Ao se enviar e receber mensagens via intranet, ou seja, ele já está trazendo um contexto de intranet, ou seja, se eu estou falando de intranet, estou falando de LAN. O acesso a essa intranet será feito por meio de um servidor local conectado a uma rede local WAN e fazendo uso do protocolo TCP/IP. Vamos lá, essa questão está certa ou errada? Essa questão está erradíssima. Erradíssima. Já dá para matar só por ter mencionado o WAN. Ora, se estamos falando sobre intranet, não é o servidor local conectado a essa rede local, não tem que ser o WAN. Ela se é rede local, ela obviamente é uma LAN e não uma WAN. Como vimos aqui, a intranet ela é um conjunto, né? Pode ser um conjunto de redes corporativas, onde cada prédio de cada filial pode ter uma LAN e faz a junção de várias LANs referente a essas filiais.
Então, não tem porquê eu estar falando de WAN, porque o WAN, na verdade, tem um sentido mais amplo, que é o sentido de internet. Geograficamente falando, tem um sentido mais amplo. Então, o erro da questão está, de fato, em falar que o acesso a essa intranet será feito por meio de um servidor local conectado a uma rede local WAN. Até não faz sentido, não tem nexo falar que é uma rede local WAN. Se é uma rede local, ela é LAN e não WAN, certo? E fazendo o uso do protocolo TCP/IP, essa parte aqui está certa. Por quê? Aí já é um outro contexto que nós vamos falar. O modelo, existe esse modelo TCP/IP. Ele é um modelo de protocolo utilizado na internet. Esse protocolo nada mais é do que uma linguagem. Essa linguagem permite o quê? É uma linguagem de fato que vai permitir com que os dispositivos conectados a uma rede de computadores consigam conversar entre si, certo? Antigamente, os fabricantes de computadores, fabricantes de placas de rede, fabricantes de roteadores, dispositivos de rede em geral, cada fabricante construía, desenvolvia seu próprio protocolo, a sua própria linguagem. Ou seja, um dispositivo desenvolvido, fabricado pela Microsoft, não conseguia conversar com dispositivos e equipamentos de uma IBM, por exemplo, da empresa IBM. Por quê? Eles eram desenvolvidos cada um com seu respectivo protocolo, com sua respectiva linguagem. Então as empresas, quando compravam um equipamento da IBM, por exemplo, elas tinham que ter o cuidado de comprar apenas equipamentos da IBM. Porque se comprasse equipamentos da Microsoft, por exemplo, esses equipamentos não iam conseguir conversar entre si. Então foi desenvolvido na época um modelo de referência OSI. Esse modelo, ele é um modelo de referência apenas. É importante sabermos disso porque ele é como se fosse uma Bíblia. Ou seja, olha, esse modelo está sendo criado para acabar com essa individualização do protocolo, com essa individualização da linguagem. Por quê? Cada fabricante está desenvolvendo a sua própria linguagem, o seu próprio protocolo, e na verdade, no final de tudo, nenhum dispositivo está conseguindo se comunicar entre si. Então, vamos fazer o seguinte: vamos reunir os engenheiros para que a gente desenvolva um modelo de referência que permita com que os fabricantes construam protocolos baseados nesse modelo de referência. Então eles construíram o modelo TCP, que é totalmente baseado no OSI. E esse modelo de referência, ele é um modelo que permite com que as máquinas, os dispositivos, falem a mesma língua e consigam se comunicar. Só que eles conseguem se comunicar baseado em camadas. E vamos ver que o modelo TCP/IP ele foi desenvolvido em camadas, em 4 camadas para ser mais específicos. Ele tem a camada chamada aplicação, a camada chamada de transporte, tem a camada chamada de internet e tem a camada chamada de interface com a rede. Ou seja, não se assustem com esse modelo, porque ele foi só um modelo, um protocolo de linguagem que permitiu e que permite até os dias de hoje que o seu celular, por exemplo, consiga navegar na internet. Ou seja, ele foi desenvolvido de tal forma que a arquitetura dele é desenvolvida em 4 camadas. Primeiro tem a camada de número 1, de número 2, de número 3 e de número 4. Correto? Então, por isso que ele fala que fazendo uso do protocolo TCP/IP, tanto a intranet quanto a internet falam TCP/IP, ou seja, falam no sentido de que se utilizam desse protocolo TCP/IP para justamente fazer com que os computadores conversam
conversem entre si, correto? Bom, vamos para a questão número 2. Eu vou só dar uma pausa aqui para a gente poder continuar no vídeo seguinte, só para o vídeo não ficar muito grande, tá ok?